Vamos lá então. Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Senhor a você. Vamos iniciar então nesse momento mais uma lição aí de EBD, mais uma revista se iniciando, mais aí um momento de estudos, mais uma sequência de estudos que vamos começar. Hoje falando sobre João, começando aí a pensar a respeito de João, do discípulo, do apóstolo amado, né? Chamado de discípulo amado, que bonito saber disso, né? E vamos ver então caminhar dentro da nossa revista que ainda não chegou em suas mãos. Eu tenho certeza de que você ainda não recebeu, porque elas estão ainda comigo, estão aqui comigo essas revistas. E devido às obras na nossa congregação, eu ainda não tive a oportunidade de entregar. Então, quando retornarmos aos cultos presenciais, você poderá receber a sua revista. Ou então, pegando a revista na igreja, porque a igreja está em obras, como você sabe. E eu motivo você a ir visitar a congregação. Eu tenho sentido falta da sua presença lá, vendo, acompanhando, tendo mais aproximação para perceber, para ver o que Deus tem realizado lá nas nossas obras. Temos feito bastante melhorias e eu conto com a sua participação, com a sua oração, com a sua contribuição para que continuemos avançando para a glória do Senhor, tá bom? Vamos então à nossa primeira lição de EBD, pensando então nessa revista, né? Vivendo no amor de Deus. Estudo nas cartas de João. Então, vamos agora introduzir ao estudo na primeira lição, o encontro com o discípulo amado. Então, sobre isso, vamos falar hoje no texto base que está em João, no próprio Evangelho de João, no capítulo 21, do verso 20 ao 25. E assim diz: E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? E ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá com ele? Jesus lhe respondeu: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria mais. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? E é esse discípulo que dá testemunho dessas coisas que as escreveu. E sabendo que o seu testemunho é verdadeiro, Jesus realizou ainda muitas coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Esse é o texto que nos introduz, então, a começar a pensar sobre João. João, o discípulo amado. E você sabe que João, o discípulo de Jesus, ele foi um dos mais íntimos. João foi um daqueles que estava mais próximo do Senhor Jesus durante seu ministério, era o que estava mais intimamente aproximado de Jesus, e nós podemos perceber isso em diversos textos, em diversos lugares, que João é mostrado, é apresentado como aquele que sempre está muito próximo de Jesus nas narrativas, né, nos evangelhos. Ele sempre está bem próximo, juntamente com Tiago e João, como eles estão cada vez mais próximos de Jesus nos momentos tão especiais. Mas antes de começarmos a pensar nos escritos especificamente de João, nós precisamos falar do seu círculo familiar, de quem ele era filho, quem era seu irmão, qual era o seu grau de semelhança a Jesus
E aí, pensando na vida familiar de João, os pais dele, na verdade, o seu pai era Zebedeu. E aí ele era filho de Zebedeu e ele provavelmente era o irmão mais novo. Ele era provavelmente o caçula da casa, visto que seu irmão provavelmente era Tiago. Provavelmente ele era irmão de Tiago. E alguns textos nos deixam entender que provavelmente, isso não é uma certeza, mas provavelmente João ele era primo de Jesus por parte de mãe. Então, muito provavelmente a mãe de Pedro, perdão, a mãe de João, Salomé, muito provavelmente ela tinha parentesco com Maria, mãe de Jesus. Então, pode ser que João seja primo de Jesus, esse João que estamos falando, não o Batista, tá bom? Você precisa fazer essa distinção entre João Batista e João Apóstolo, assim como o Tiago, irmão de João, e o Tiago, que é o chamado o menor, né? Isso é importante que você também faça distinção. Mas aí, não só pensando agora no seu vínculo de paternidade e grau de parentesco com Jesus, nós vamos pensar no seu lar, no lar de João, e muito provavelmente, diante dos relatos dos evangelhos, João não era um homem de uma família muito pobre. Provavelmente ele e o seu irmão desfrutavam de uma classe social elevada. Muito provavelmente eles não eram pobres. Por quê? O seu pai, Zebedeu, era pescador, mas eles tinham funcionários ao seu dispor. Então, muito provavelmente, eles eram como comerciantes, realmente, e tinham um certo sucesso com os seus comércios, realmente. Então, muito provavelmente, eles eram homens não muito pobres, mas homens que tinham dinheiro, visto também que sua mãe, esposa de do Zebedeu, muito provavelmente ela era uma das mulheres que prestava assistência ao ministério de Jesus. Aliás, é um detalhe muito importante. Não sei se você tem conhecimento, mas as mulheres eram as grandes responsáveis pela sustentação do ministério de Jesus. Muito do que aconteceu no ministério de Jesus foi graças ao sustento das mulheres no seu ministério. E aí, agora, além de falar agora desse vínculo familiar, da posição social que João assume que ele tinha, mas nós vamos agora perceber qual foi o momento do encontro que Jesus tem com João. E aí você vai perceber que João, irmão de Tiago, eles eram discípulos de João Batista. Então, esse primo de Jesus. Então, João Batista era aquele que você bem sabe, aquele que foi já havia profecias de que João Batista seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, e assim foi o ministério de João Batista, e que ele arrebanhou alguns seguidores. E dentre os seguidores de João Batista estava João, filho de Zebedeu. E o momento em que eles se encontram é justamente nesse cenário de João Batista, em que ele, de certa forma, mostra como um homem. Voltamos. Como ele era um homem temente a Deus, alimentava uma forte busca da vinda do Messias. E a gente vê isso como ele sendo justamente esse que prepara o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Mas aí nós vamos ter um momento em que João encontra com Jesus, João discípulo encontra com Jesus, quando João Batista está batizando no Jordão. E aí Jesus então se apresenta, e ali, durante o batismo de Jesus, João Batista vai apontar para Cristo e vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, é nesse cenário que nós vamos ver. Veja só, um dia passava perto de João e André um homem que João Batista descreveu ser o Cordeiro de Deus. E assim João e André encontrou o esperado Messias, o Cristo de Deus. Foi o seu primeiro encontro com Jesus. Então, o primeiro momento em que João, o discípulo que vai se tornar então um discípulo amado, encontra com o mestre é durante o próprio batismo, do Cristo, feito por João Batista, tá bom? E é muito importante você entender isso. João foi um dos 12, como você bem sabe, ele participou do colégio apostólico, dos 12 chamados e comissionados pelo Senhor Jesus para aprenderem com ele, entenderem a dinâmica do reino de Deus, a sua mensagem, a sua missão, e a partir disso, então, serem comissionados a iniciar a Igreja de Cristo, serem enviados esses 12, tá bom? Então aí você começa a perceber o encontro que João teve com o Senhor Jesus. Você vai ver também a questão do temperamento de João. A gente escuta falar João, o discípulo do amor, e a gente não tem noção do quanto ele era um homem de temperamento difícil. Isso nos mostrando aí como o evangelho transforma a nossa vida, mas também pode transformar o nosso temperamento, as nossas emoções para a glória do nome dele. E aí você vai ver que Marcos 3,17, eu vou abrir lá, em Marcos 3,17, a gente vai ver um temperamento explosivo de Pedro. Veja o que eles falam. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Um cara que tem apelido de filho do trovão não pode ser um cara muito manso, né? Eu acho que o próprio título já mostra o quanto eles eram explosivos, isso aqui no cenário de uma vila de samaritanos, e a gente vai ver isso mais à frente. E como eles foram chamados, então, de Boanerges, que são justamente os filhos do trovão, por conta dessa exaltação, dessa indisciplina diante de uma vila de samaritanos aí. Mas ele não só era um homem que tinha um temperamento explosivo, mas ele também é um homem marcado por uma ambição muito forte. Uma própria família mesmo ambiciosa. Por quê? Certo momento, em Marcos 10, 37, a mãe de João, ela pede a Jesus que arrume um lugar para eles, que os meus filhos se assentem ao seu lado, que eles tenham um privilégio de entrarem no teu reino, de desfrutarem do seu reino. Mas aqui é necessário falar como que a mentalidade do judeu nessa época era uma mentalidade muito de conquista, de dominação, porque eles estavam sendo subjugados por Roma. Então, como que o Império Romano estava assolando os judeus e como havia no coração judeu, diante das promessas, das profecias anteriores, de que haveria uma libertação, viria então um libertador que transformaria a realidade do povo, mas a visão judaica, nesse momento de opressão romana, era de que Jesus viria como libertador. Libertador não no sentido espiritual e das trevas, não, de forma alguma. Havia uma ideia muito natural de libertação política. Por isso que essa mulher agora pede que os seus filhos sejam colocados ao lado de Cristo durante o seu reino. Ou seja, ela pede que quando Jesus dominasse o Império Romano, derrubasse o Império Romano e reinasse, que os filhos dela fossem colocados também numa posição de poder. Mas aí você percebe, então, o quão ambicioso era, então, o pensamento desse João também, que é transformado pelo Evangelho a ponto de ser chamado de discípulo do amor. Veja só, nós vamos ver um homem explosivo, ambicioso,
Em terceiro lugar, um temperamento intolerante. Aí é que vem o que eu falei da vila dos samaritanos. E aí você precisa entender quem é os samaritanos. Os samaritanos, aqueles que após a divisão do reino em Israel, após o reinado de Salomão e o seu filho Roboão, divide então o reino, ficam 2 tribos, e então as outras 10 vão para outro lugar, e aí na tribo do sul fica dominado por Roboão, do norte Jeroboão começa a dominar as tribos, e aí ocorre então essa ruptura no reino, em que ocorre então o período que nós precisamos entender agora, que esses 2 povos agora vêm lutando essa divisão no reino, e diante dessas guerras, desses conflitos, ocorre a dominação babilônica, que leva então os da tribo do sul cativos, e aqueles que são levados então pela Síria são desfigurados, são disseminados, porque após essa divisão, o reino do sul era a capital de Judá e o reino do norte a capital de Samaria. E aí, esses que agora voltaram do cativeiro assírio, que foram desfigurados, que foram contaminados pela idolatria, agora são os chamados samaritanos, chamados de povo mestiço, justamente por essa herança histórica de miscigenação, de política de dominação assíria. Enquanto que agora, no Reino do Sul, os que retornam do cativeiro babilônico são estes que no cativeiro são restaurados. E aí nós vamos ver alguns exemplos nos Salmos, nós vamos ver alguns textos aí que nos mostram esse período. Os profetas, justamente, existem profetas antes do exílio, durante o exílio e após o exílio, e agora esses que são os remanescentes de Judá são os chamados agora judeus. E aí os judeus têm um entendimento de serem povo puro, porque os samaritanos são os mestiços. E aí João tinha muito essa mentalidade judaica, patriota, e no cenário em que Jesus se apresenta aos samaritanos, ele é intolerante. E aí você vê que João viu um homem expelindo o demônio em nome de Cristo e proibiu, porque ele não era discípulo de Jesus. Então, eles tinham muito essa questão do sangue puro e da herança que Jesus, então, acaba quebrando um pouco essa noção. Ele não era só intolerante, mas ele tinha também um temperamento vingativo. Tudo parece conosco, meu irmão. Não é porque ele é discípulo amado que ele não é humano, com sérias falhas, como vemos aqui. E aqui vale destacar que ele só é discípulo amado por conta da graça de Deus. Se não for a graça de Deus atuando na vida do discípulo, ele nunca será o discípulo amado. Porque o que sobra, se não for a graça de Deus, é justamente o explosivo, o ambicioso, o intolerante, o vingativo também, muitas vezes. E é aqui que entra a vida dos samaritanos que eu falei, de vingar, de falar que o Senhor mande descer esse fogo do céu para arrebatar esse povo todo, para acabar com esse povo impuro. Mas aí, então, você percebe o quanto que Jesus não está preocupado com os nossos problemas de rixa, de conflitos internos, de dores de cotovelo, de nada disso. O Senhor está preocupado com a expansão do reino e precisamos ser estes que também estão com esse propósito. Porque o próprio Cristo diz: aprendei de mim, que sou humilde e manso, e assim vocês terão descanso para as vossas almas. Então você vê que João mostra que não há difícil temperamento que não possa ser transformado pelo Senhor. Não há temperamento que o Senhor não possa transformar. E aí, então, nós vamos agora partir para um outro momento da lição, que é justamente essa vivência que o discípulo amado tem com Jesus agora. E aí você vai ver que ao longo do amadurecimento de João, nós vamos perceber que ele é um homem que desenvolve muita ousadia. Nós vamos ver que João enfrentou a autoridade
às autoridades judaicas. Foi um homem, então, que se opôs ao cenário de dominação, de autoridade judaica que estava muito corrompida, muito deturpada, e João foi esse que enfrentou a fúria das autoridades judaicas, João se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém foi um grande lugar como um polo realmente, como a igreja em Antioquia, foi ali um cenário de expansão do reino, como realmente uma agência missionária do primeiro século, da igreja do primeiro século, e esse João foi um líder na igreja em Jerusalém. Isso é muito importante. João se tornou um proclamador do evangelho e teve seus escritos. E nos seus escritos nós temos os evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Depois do apóstolo Paulo, que tem quase que 80% dos escritos do Novo Testamento de sua autoria, após o apóstolo Paulo, João foi o que mais escreveu cartas, tá bom? Então ele é o segundo autor que mais produziu conteúdo tanto inspirado quanto doutrinário para a igreja cristã, tá bom? Então ele vê a importância de João. Durante os 3 anos de ministério de Cristo, João foi um dos mais próximos. Como eu falei, João, Tiago e Pedro foram os que mais estavam no círculo íntimo do Senhor Jesus, e a gente tem esses relatos em diversos textos bíblicos que a gente percebe isso. Nós vamos pensar também no próprio ministério apostólico de João, como ele foi um apóstolo, e o apóstolo, no nosso entendimento, é aquele que lança alicerce sobre a igreja, aquele que fundamenta a base doutrinária para que a igreja, então, se fundamente. E ele foi um apóstolo, demonstrou muita coragem na atividade de proclamar o evangelho no templo e no sinédrio, enfrentando toda a autoridade judaica, toda a fúria das autoridades judaicas, as quais o reputavam como homens iletrados e incultos. Então, apesar da sua classe elevada, ele não era um homem estudioso, porque eram apenas alguns mínimos que tinham a possibilidade de estudar. E aí você vê, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que foi um homem e aí Filipenses vai nos falar de todo o histórico, quase que o currículo do apóstolo Paulo, como ele foi um grande estudioso, ele estudou com Alexandre, ele foi um homem que teve como pedagogo, né, como pedagogo, como professor, a própria figura de Alexandre, não, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar e te passo, mas uma figura muito importante, Gamaliel, ele foi um aprendiz de Gamaliel, um grande estudioso da época, e o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, uma grande figura aí, que foi, na verdade, Gamaliel não era, ele foi um grande professor do apóstolo Paulo que aprendeu grandes coisas com esse mestre. Então, você vê que os discípulos antes tinham que ter uma classe bem elevada e ser de uma pureza, de uma linhagem para acessar esses conhecimentos sagrados, isso que não era a realidade de João. Ele era, sim, um homem de classe média alta, mas que não tinha acesso a esses lugares de posição religiosa. E é aí que a gente vê a ironia do evangelho. Um pescador é chamado por Cristo para desempenhar a missão de espalhar o evangelho. Como Jesus é maravilhoso. E aí havia críticas, porque eram homens incultos e iletrados que levaram a mensagem de salvação. Durante vários anos, João foi líder da igreja em Jerusalém. Gálatas capítulo 2 vai nos mostrar isso. Nós podemos ver que depois de um tempo, João deixou a igreja em Jerusalém e pastoreou a igreja em Éfeso durante um período. E após esse pastoreio na igreja de Éfeso, ali Timóteo vai assumir aquele lugar, e o apóstolo João, no finalzinho aí, já numa grande perseguição, ele é levado para a ilha de Patmos, onde vai escrever o livro das Revelações,
e lá ele é morto por conta da sua fé. Ele é exilado por conta da sua fé. E aí, diante dos seus escritos inspirados, como eu falei, ele é um dos que mais escreveu depois do apóstolo Paulo, tendo um evangelho, 3 cartas e o Apocalipse sendo de sua autoria. Quanto ao evangelho, a natureza do evangelho de João, diferente dos outros, por exemplo, Mateus foi um escrito para os judeus. Então, o objetivo de Mateus é fantástico você perceber isso, como Mateus escreve o evangelho de Mateus, mostrando como Jesus sendo aquele que trazendo todo o cenário da antiga aliança, de todo o período que o povo de Israel passa, e como Mateus narra o período que Jesus passa, por exemplo, pelas águas, lembrando Moisés libertando o povo e passando pelas águas, depois Jesus é conduzido ao deserto, enquanto que o povo de Israel, depois que sai do Egito, passa pelo deserto. Então, tem analogias muito interessantes dentro do Evangelho de Mateus, porque foi escrito para judeus. Quanto agora Marcos é um evangelho escrito com um foco mais, eu não diria social, né, porque é um termo aí que a gente tem atualmente, mas Marcos visa trazer uma posição diante dos romanos. O escrito de Marcos é um escrito voltado para os romanos. E aí você vai perceber isso, me perdoe, eu acabei falando aqui, mas não, diante da perseguição romana que Marcos escreve para a igreja na perseguição. Marcos não foi escrito para os romanos, tá bom? Fique tranquilo, foi aqui um equívoco, mas que você entenda que Mateus foi escrito para os judeus, então tinha um foco de mostrar justamente Jesus como esse que é cumpridor das leis e tudo isso. Marcos é escrito para o povo que estava num período de perseguição, o Império Romano perseguindo a igreja, e aí Marcos então escreve para essa igreja que não tinha tempo para ler muitos textos longos, então teve que ser textos curtos, por isso que o Evangelho de Marcos tem trechos pequenos. Você vai ver Lucas com esse propósito até mesmo apologético, né? Lucas escreve como um relato, um documento histórico a Teófilo para mostrar justamente toda a pesquisa que ele recolheu como médico. Então, é muito interessante também esse foco de Lucas numa posição escatológica, de Marcos para um povo em perseguição, Mateus escrevendo para os judeus, e agora João, com essa posição de mostrar Jesus, de revelar Jesus como o Cristo, como Filho de Deus. Por isso que João inicia seu evangelho falando sobre o verbo, né? Sobre o logos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, como trazendo essa noção de Jesus sendo aquele que desde o princípio estava com o Pai, trazendo Jesus agora como esse que é o Salvador, que é o Cristo para o povo no qual ele designou sua carta, tá bom? Muito importante você entender isso, essa natureza do Evangelho de João, que é muito importante. Quanto às suas 3 cartas, as 3 cartas escritas por João, na verdade, a primeira carta ela foi com o objetivo de combate a heresias, a falsos ensinos e falsos mestres que haviam se implantado na igreja. A gente vai ver isso mais para frente. Qual é a natureza do livro de 1 João, como tem conteúdos importantes para nos anunciar quanto a falsos mestres e falso ensino que estava adentrando na igreja. Estava começando a se desenvolver dentro da igreja, e aí como eles poderiam combater a isso. Mas nós vamos ver também que a segunda e a terceira carta agora não tem mais um perfil de apologética, até de defesa dessa doutrina contra falsos mestres e falsas heresias. Mas agora, na segunda e na terceira carta que João escreve, ele tem o objetivo de escrever para igrejas locais, com focos locais, com objetivos muito, muito íntimos, muito particulares das igrejas locais. Então, a gente tem que entender isso. E não só o evangelho,
quanto às 3 cartas, João também é responsável por escrever o Apocalipse, a revelação, ou o livro das revelações, que tem um caráter muito profético. É o livro mais profético do Antigo Testamento e ele deve ser, então, colocado juntamente com Ezequiel e Daniel, que são livros importantes também apologéticos, proféticos, e, de certa forma, até num conteúdo escatológico também, nesses 2 livros, que devem ser lidos juntamente com o Apocalipse, para que tenham um entendimento amplo. Mas o objetivo do livro de Apocalipse, e a gente às vezes tem um entendimento muito simbólico, e realmente tem muitos símbolos no Apocalipse, mas foi para uma realidade que aquele povo entendesse. E aí você percebe que o objetivo não era confundir um povo em perseguição, não era botar dúvidas num povo que já estava sendo perseguido, mas, pelo contrário, era de animar, de motivar, de estimular os crentes contra as perseguições e as dificuldades que enfrentavam. Jesus é apresentado como aquele que está no meio do seu povo, como é o cordeiro imolado que está reinando, aquele que ressuscitou, o antigo cordeiro que agora é o leão da tribo de Judá, aquele no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todas as nações estão diante do Cordeiro de Deus. Então, o Apocalipse é um anúncio da vitória, é um anúncio da vitória do Evangelho, da vitória do Cristo sobre a morte, que agora restaura tudo e centraliza nele toda a adoração e glória de todas as nações. Então, a gente tem que entender o livro de Apocalipse sobre a soberania de Deus, Deus se revelando como soberano, como aquele que tudo sob seu controle. Nós precisamos entender isso. Então, que tenha sido um anúncio aí, um início, né? uma explanação rápida que trouxemos aqui sobre esses escritos que João nos traz, que nos vai trazer muito ensinamento. Creio que vai ser um tempo muito agradável, muito gostoso, e para a glória de Deus presencialmente já, a partir do dia 19. Então, apenas essa abertura que está sendo aqui de modo virtual. Então, na próxima lição, né, no próximo domingo, já no dia 20, já estaremos presencialmente com as nossas classes de EBD, nossos cultos de domingo à noite. Lembrando você que dia 19 de junho estaremos dando a reabertura dos cultos da missão, a reinauguração do nosso templo reformado. Reformamos o telhado, reformamos a elétrica, fizemos rebaixamento, textura, pintura interna e externa do nosso templo. Está lindo para a glória de Deus. Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Mas para isso você tem que estar junto, que você sonhe conosco, que você esteja junto conosco nesse objetivo aí de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo e de ter uma transformação em Vilagem das Palmeiras para a glória de Deus. Bom, Deus te abençoe, que você tenha aprendido um pouquinho mais de João, sido desafiado com esse discípulo, e na próxima lição falaremos da comunhão que nasce no verbo da vida. Isso aí em 1 João 1, de 1 a 4. Bom, Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.